de copiar lá as perguntas, que eu só fiz a conta e copiei a resposta. Coloquei as respostas daí. Tá, essa lista não é para vocês entregar, tá? É só para vocês fazer uma revisão e ver, não fica nenhuma dúvida, né? E para vocês estudarem depois. Se sem ter as contas você vai conseguir saber para estudar depois, não tem problema. Eu entendi, na verdade, como é que faz, só que daí eu fiquei com preguiça, porque eu não tenho impressora, daí eu tinha que copiar tudo, daí eu só fiz assim, só com a resposta no caderno. Tá bom. Meu Deus, que hoje tá difícil. Acho que agora vai. Então tá, vamos começar então corrigindo essa lista de notação científica, né? Eu tinha falado para vocês que eu ia fazer uma videoaula sobre de notação científica, e aí eu fiz essa aula, deixei lá no SIG e deixei uma lista de exercícios também para vocês treinarem. E aí vamos corrigir essa lista. Conseguiram entender a aula? Tudo certo? Sim. Sim? Beleza. Eu só não entendi direito aquela tabela lá, professor. Ela ficou muito pequena, né? Também não entendi. Eu procurei na internet. Eu também não entendi, tanto que eu não fiz essa 3, prof, por causa que eu não entendi. Também não fiz. Tá, então vamos explicar. Beleza. Muito bem. Estão enxergando? Sim. Sim, então tá. Questão 1. Escreva em notação científica. Então, vamos lá. Escrever em notação científica, a gente vai usar isso quando a gente tiver um número muito grande ou números muito pequenos, que aí a gente consegue escrever esses números usando base de 10. Então, letra A, por exemplo. A hora que o bebê quiser, tá? A hora que o meu computador deixar, eu escrevo ali. Vamos lá. Então, tem 2 milhões. Aquilo que foi o Matheus que falou agora, que o número tem que ser entre 1 e 10, né? Foi o Matheus? Sim. Tá. Pode. O que a gente sempre procura fazer em notação científica é deixar um algarismo significativo antes da vírgula. Algarismo significativo é um número diferente de 10, ou seja, um número entre 1 e 9, aquilo que o Matheus falou. Então, quando o número não tem vírgula, significa que a vírgula está no final. Eu vou trazer essa vírgula desse 2 milhões que está aqui para cá, depois do 2. Então, vai ficar 2 vezes 10 e o expoente é o número de casas que a vírgula anda. Então, a vírgula está aqui, ela vai andar 3, 6 casas. Então, o expoente é 10 na 6. Ok? Questão A, alguma dúvida? Professora, mas, pode ser até tipo 9,999 ou 10 também? Pode? Como assim 9,9? Se for 9 milhões, por exemplo, pode. 9 milhões e 900. Prof, Oi? eu coloquei 2,0 vezes 10 na 6. Pode ser? Pode? Uhum. Ah, tá. Pode, aham. Pode ser. Quando não tem nada depois da vírgula, a gente considera que é o zero, né? Se você colocar o zero, tá certo também. Tá bom. Item B, 33 bilhões, eu acho que é, né? Então, eu vou trazer a vírgula para uma casa diferente de zero. Então, vai ficar 3,3 vezes 10, e aí eu conto quantas casas a vírgula anda. Ela está no final, vai andar 3, 6, 9, 10. Isso? Isso. Aí, só um pouquinho. Certo? Contei certo? Sim. Beleza. Item C. De novo, a vírgula para primeira casa diferente de zero, então 5,46
7. Aquele 8 não é necessário colocar, tá? A gente sempre procura deixar 2 casas depois da vírgula, então se deixar o 47, tá certo também. Vezes 10 na... E aí conta quantas casas a vírgula anda. Ela tá aqui, vai andar 3, 6, 7, 8. Isso? Estão acompanhando? Tudo certo? Professora, na B não dá para deixar 33? Tem que ser menor que 10. Se pede para escrever em notação científica, tenta sempre deixar uma casa só antes da vírgula. Tá. Prof, e ali na C é o mesmo caso, o 5,47? Eu tinha colocado 5,4. Pode ser também. Pode? Mas- Eu fico com medo. Por precisão, a gente sempre procura deixar 2 casas depois da vírgula, né? Ah, tá. Mas também tá certo, não vou considerar errado não, tá? Questão D. Se tiver algum comentário no chat, vocês me gritem, porque eu não tô olhando. Questão D, então. Agora, não é um número grande como esses primeiros, né? É um número pequeno escrito com 0,000. Mesma coisa, a gente vai trazer a vírgula que está aqui para a primeira casa diferente de 0. Então, a vírgula vai para frente do 8. Então, você tem que lembrar de contar o 8 também. Então, vai ficar 8 vezes 10. E o que a gente conta é o número de casas que a vírgula anda, não é o número de zeros. Então, prestem atenção. A vírgula está aqui, né? Ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso? E quando a gente anda da esquerda para a direita, o expoente é negativo. Então, é na menos 7. Ok? Tudo certo? Sim. Prof, você pode aumentar um pouquinho? Posso. Ficou bom? Melhor. Mais? Deixa eu... É que eu não Tá enxergo a bom, apresentação, acho. Tá bom, prof. né? Tá. Beleza. Item E, então, vai ficar... De novo, vou trazer a vírgula para a primeira casa. Então, 5,17 vezes 10. E aí, contamos quantas casas a vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso? Menos 11. Nossa, prof, eu fiz uma cagada agora. Eu coloquei 7,15. Olha a proeza da menina. Mas por que inverter o número? Não sei. Pior que eu não sei. O número continua sendo o mesmo, é 5. Não sei. A ordem continua a mesma, tá? Eu já vi isso várias vezes, inverter o número, fazer de trás para frente, eu só não entendo por quê, né? Mas tá errado. Você tem que fazer, continua o mesmo número na mesma ordem. Você só tá mudando a vírgula, não tá mudando os números, entende? Sim. Beleza. Tudo certo questão 1, então? Podemos questão 2? Sim. Questão 2. Mesma coisa, escrever em notação científica, só ele dá alguns exemplos reais, né? Letra A, o volume da Terra, que é aquele númerozão lá. Vou escrever em notação científica. Oi? Qual que, tipo, é a fórmula para calcular o volume de uma esfera? O volume de uma esfera? É, da Terra, né? Como é que calcula volume? Opa, chegou. Pi ao quadrado é a área, né? É a área vezes a altura. Depois eu A gente vejo. tá vendo em mecanização ali, a área de um cilindro é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Isso vale para tudo? Para cilindro, né? Para esfera vai ser a área vezes a altura, né? Basicamente tudo é a área vezes a altura, o volume.
Beleza, Certo? beleza. Beleza. Daria Sim. para ser também. Beleza, então, o volume da Terra, trazemos a vírgula para 1,07 vezes 10, agora vai ser de chorar. 3, 6, 9, 12, Eu contei 21. 18, 19, 20 e 21. Muito bem. Isso, todos concordam que é 21? Profe, esse eu sofri pra contar. Sim. Eu com o lapisinho em cima de cada zero. Mas Sim. esses ainda tá separadinho de 3 em 3, né? Pior é aquele que é 0, vírgula, que tá tudo junto. Meu Deus Ah, do não, céu. foi bem Aquele assim que eu último ali, sofri. mas eu fiquei com ódio daquele último, meu professor do céu. Deu vontade de não contar. Mas que preguiça, que isso. O volume do Sol, 1,4, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Isso? Isso. Sim. Sim. Muito bem. Esqueci da unidade, é metro cúbico também. Ops. A idade do universo, 5 vezes 10 na 3, 6, 9, 12, 15, 17. Certo? Segundos. 5.000 quilos. Profe, 5 vezes 10 na 3 quilos. Oi? o que é aquele S que tá do lado da idade do universo? Aonde é? Tem um S ali. Ah, S, segundos. Ah, ok. Agora que eu vi que eu contei errado. Será que foi você ou fui eu? 3, 6... Não. Eu tinha Deu dado uma 17 alternativa. pra mim também. A B, eu tô falando. A B? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, né? Ô, profe, a minha série é o 18. Será que eu contei errado? Acho que foi, né? Porque até da Laura, acho que deu 17. 6, 9, 12, 15, 16, 17, né? Ah, tá certo, tá certo. Mas é isso aí, se tiverem dúvida, perguntem que a gente confere de novo, não tem problema. Agora, número pequeno, vamos trazer a vírgula para frente do 7, então vai ficar 7 vezes 10 na... E conta a vírgula, então a vírgula está aqui, anda 3, 6, 9, 10. Confere? Pesada, a B de vocês deu 27 mesmo? Ou capaz de eu ter copiado errado? Minha deu 24. Sim, A minha deu 27. 27. 27. Eu copiei errado, então. Quanto que deu a E, profe? 10 elevado na... Menos 10? Ai, pera aí, então. Pera lá. Confiram também. 3, 6, 9, 10. Você tem que colocar a vírgula depois do 7. Ah, tá certo, tá certo. É, teve uns que eu coloquei depois do último número, mas teve uns que eu esqueci. Mas tem que ser, tá? Porque senão, se você colocar antes, vai ficar 0, um número, né? Daí também não tá certo, porque tem que ser um número entre 1 e 9. Certo? E sempre tem que colocar no menos 10 ali, no expoente? Sim, se você anda da esquerda para a direita, o expoente vai ser negativo, né? O que significa esses expoentes, né? Quando é lá na primeira, por exemplo, 2 vezes 10 na 6. Significa que você está multiplicando 2 vezes 10, 6 vezes, né? Você está fazendo 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes.
Quando o expoente é negativo, significa que você está dividindo por 10 tantas vezes for o expoente, entendeu? Então, aqui, 10 na menos 10, significa que você está dividindo por 10 vezes. Entenderam? Sim, senhora. Quando o expoente é positivo, a gente está multiplicando por 10 o número de expoentes, e quando o expoente é negativo, a gente está dividindo por 10 o número do expoente, ok? Profe, Oi? eu deixei 0,7, tem problema? Eu me perdi na tua explicação. Tem que deixar uma casa, tem que deixar sempre um algarismo significativo antes da vírgula. O que é um algarismo significativo? Um número diferente de 0. Então, tem que ser entre 1 e 9, tá? Nossa, dormi bonito agora. Isso quando pede para escrever em notação científica. Quando for para fazer operações, aí, como a gente vai ver depois, não precisa estar assim, tá? Sim. O que aconteceu? Ah, pois é, bonito. Olha o segredinho. Questão F, então. A vírgula tá aqui. Ai, Deus do céu. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27? Não, 24, 25, 26, 27. É. 27? Isso aí, deu a mim. Aê! Essa última eu contei tantas vezes que eu comecei a ver X ao invés de 0. Ô, profe, a minha vontade é de falar que pra mim não deu 27, só pra senhora contar de novo, porque eu me deu uma vontade, sabe? Obrigada. Profe, só uma pergunta. Oi. Ali você tá deixando negativo ou é só pra separar Aonde? as respostas? Isso, vem aí. Não, é só para separar. Ah, tá, eu já tava colocando negativo nas respostas. Vou colocar um igual, então. É igual, fia. Não, as primeiras eu fiz certo, só essas duas últimas que na minha cabeça era negativo e... Não, por que vai virar negativo do nada? Não pode, Eu né? não sei, é por causa do sinal. Não, é igual, tá? Beleza, melhor para não dar confusão. Essa 3 eu tive que procurar outra tabela. Ah, tava bem ruim aquela, né? Eu esqueci de colocar. Eu tenho ela separada num arquivo, eu esqueci de colocar lá. Tá. Eu achei a mesma no Google. Tem, aham. Questão 1 e 2, beleza? Sabem como escrever com notação científica, então sempre traz a vírgula para uma casa diferente de 0, um algarismo significativo, que é um número diferente de 0. Conta quantas casas a vírgula anda e esse é o valor do teu expoente. Se você anda da direita para a esquerda, o expoente é positivo. Se você anda da esquerda para a direita, o expoente é negativo, beleza? Questão 3. A questão 3, ela está escrita com os prefixos, tá? Então, os prefixos, eles representam base de 10. Sempre que vocês virem alguma unidade que tem duas letras, a primeira letra é um prefixo que representa uma base de 10 e a segunda letra é a unidade. Por exemplo, o quilograma. O quilograma. Quilograma. Tem duas letras, né? A primeira letra é um expoente, uma base de 10. Quanto que representa o quilo? 10 na 3. Então, 1 quilo são 1000 gramas, certo? Então, sempre vai ser assim. Sempre que tiver uma letra na frente da unidade, essa letra representa uma base de 10, tá? E aí, naquela tabela lá, tem os prefixos informando quais os valores dessa base de 10. E aí, na questão 3 aqui, pede para vocês trocarem do prefixo e escrever com base de 10. Então, 3 nanosegundo. O nano representa 10 na... Menos 9? Menos 9. Isso aí. Então, você só vai substituir o prefixo ali
pelo valor da base de 10 correspondente. Letra B. Já posso me sentir burra por não ter entendido antes? Oi? Já posso me sentir burra por não ter entendido antes? Não, não. Não sei se não ficou claro na aula, pode ter sido. Ou a imagem lá não estava clara, mas é... Não se sinta, não, tranquilo. 1 miligrama. O mili representa 10 na... -3? Menos 3, isso aí. Menos 3 gramas. Assim como o quilo é 10 na 3, o mili é 10 na menos 3. Milímetro é 10 na menos 3 metros. 8 decímetros. O deci é 10 na Menos 1. 1. Isso aí. 10 na menos 1 metros. Letra D. 5 micrômetros. O micro representa 10 na Menos 6. menos 6. Opa. Menos 6 metros. Tudo certo até aí? Tô acompanhando? Tranquilo? Sim. Ai, coceira. Letra E. 4 megawatts. O mega, agora, já é uma base positiva, né? O mega representa 10 na 4 ou 6? 9? 6. 9? Olhei errado. Não sei. É sério? Eu que olhei errado ali no anterior, prof. Esquece. Giga 9. Giga é 9 e mega é 6, né? Isso. Sim, eu tava olhando no anterior. Isso. Mega é 6 e o giga é 9. Isso aí. 1.2 vezes 10 na 9, né? Watts. Certo? Em alguns casos é mais fácil a gente escrever, então, um número com esses prefixos do que ficar usando a base de 10. Ok? Tranquilo? Entendido, então, como usar esses prefixos? Sim. Sim, senhora. Beleza. Professor, uma pergunta. Sim. Quando eu fui responder, eu não tinha colocado, tipo, ali na primeira você colocou 3 vezes 10 na menos 9. Aí você colocou segundos. Eu não tinha posto, tipo, segundos, gramas, metros. Não tem problema ou isso interfere? Não vou descontar. Disso aqui de notação científica, não vou descontar a unidade. Mas quando a gente entrar num assunto, né, hidrostática, por exemplo, vocês têm que usar a unidade, né? Em tudo. Tá? Mas aqui em notação científica não, porque é só o exemplo, né? Não vou descontar. Prof, esses negócios de prefixo e tal, a gente tem, é meio que decorado, né? Não tem como saber assim, e por causa dessa letra é tal número. Alguns, assim, do nosso dia a dia a gente sabe, né? Por exemplo, o mili de milímetro, o quilo de quilo, né? Usa bastante. Mas para vocês não vai ter nada específico na prova de notação científica, sabe? Isso é uma revisão para que vocês consigam resolver os problemas de hidrostática. Uma revisão que eu nem vi ainda. Então, deveriam ter visto, então tudo bem. Tá? Mas não vou fazer uma prova só de notação científica, certo? O que escreveram aqui? Deixa eu ver, gravar a aula foi... O professor está aparecendo eu em vídeo chamada colada na câmera. Ok, Laura, o que tem eu? Laura, você está aparecendo na câmera? Não, professora, é que quando a gente faz videochamada eu fico com a cara muito na câmera. Eu também, ó. Fico a lua cheia. Onde paramos? A lua tava vermelha. Tá vermelha esse dia. Oi? Você falou de lua. A lua tá vermelha esses dias. Tipo, grandona, cheia e vermelha. Tá bem bonito. Questão 4, então.
Questão 4 é para resolver as operações com base de 10. As operações básicas, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão. E aí, tem algumas regras quando a gente trabalha com base de 10. A soma, por exemplo. A soma e a Jennifer, acho que você subtração. esqueceu. Oi? A colega deixou o microfone ligado. Ah, tá. Na soma e na subtração, a gente vai somar e diminuir os números da frente, manter a base, manter o expoente. Só que aí a gente tem que ter o cuidado que os expoentes sejam iguais. Então, letra A, por exemplo, 2 vezes 10 na 12, mais 3 vezes 10 na 12. Então, a gente tem os dois expoentes iguais, certo? Então, nós só vamos somar os números da frente, 2 mais 3, 5. Mantém a base de 10 e mantém o expoente, que é 12. Não faz nada com a base de 10, não faz nada com o expoente, ok? Sim. Item B. Os expoentes são iguais também. Eu vou só diminuir os valores da frente. 4 menos 3, 1. Mantém a base de 10, mantém o expoente de 13. Certo? Tudo certo até aí. Quando os expoentes são iguais, tá fácil, né? Eu só preciso somar os números da frente e o resto continua igual. Agora, quando os expoentes não são iguais, eu preciso mexer com a vírgula para que os expoentes fiquem iguais. Então, quando eu ando para a direita, o expoente diminui. Quando eu ando para a esquerda, o expoente aumenta. Então, vamos ver aqui letra C. Eu vou escrever em vermelho aqui para ficar mais claro para vocês verem o que eu estou fazendo, tá? O número, eu vou fazer, tanto faz fazer o 14 virar 12 ou fazer o 12 virar 14. Eu vou fazer os dois só para vocês verem como é que é, mas vocês podem fazer qualquer um dos dois, tá? Primeiro eu vou fazer o 14 virar 12. Como é que eu faço isso? Eu quero diminuir o expoente, certo? Para diminuir o expoente, eu tenho que andar para cá. Como é que eu ando para cá? Adicionando 0. Se eu quero diminuir 2 casas, eu adiciono 2 zeros. Oi? E quando o expoente for negativo, daí é ao contrário? Daí é o contrário, porque quanto mais negativo, menor é o número, né? É isso aí, a gente tem que pensar o contrário daí. Muito bem. Vezes 10, daí na 12. O outro número não faz nada, fica menos 15. Opa. Menos 15 vezes 10 na 12. E aí, agora, eu posso somar e diminuir. Que é, no caso, diminuir. 300 menos 15, 285 vezes 10 na 12. Acompanharam o que eu fiz aqui? Prof, eu fiz de outro jeito. Tá. E deu igual. Tá. Agora, então tá, se eu quero fazer o 14 virar 12, ou seja, se eu quero diminuir o expoente, eu ando para cá. Como é que eu ando para cá? Adicionando zeros. Você adiciona quantos zeros você quer diminuir aqui, ok? Então, se eu quero diminuir 2 casas, eu adiciono 2 zeros aqui, beleza? E aí, diminui 2 casas aqui. Agora, se eu fizesse ao contrário, se eu deixasse o 3,14 igual, o 3 vezes 10 na 14 igual, e mudasse o 12, como é que ficaria? Que saudade de um quadro. Bem mais fácil, né? Eu vou deixar o 14 igual e eu vou mudar o 12. Se eu quero fazer o 12 virar 14, vai aumentar o expoente, né? Para aumentar o expoente, eu ando para a esquerda. Quantas casas eu tenho que andar para a esquerda? 2. Então, a vírgula está aqui, eu vou andar 2 casas. 1, 2. Então, vai ficar... 0,15? Isso, 0,15, opa, vezes 10 na Professora, 14. Oi?
Eu tinha saído aqui, mas esse 285 não tem que ficar, tipo, aquela regra lá do A? Não, porque aí é a operação, entende? Quando fizer a operação, não é necessário deixar lá. Aquela regra lá de deixar uma casa, quando a gente escreve, é em notação científica. Certo? Mas Só tem se o notação problema científica. pedir. Oi? Só se o problema pedir para escrever em notação científica, entendeu, Matheus? Tá, aí agora a segunda situação. Se eu escrevo com expoente 14, agora fica 3 vezes 10 na 14 menos 0,15 vezes 10 na 14. Como é que fica esse número, então? 3 menos 0,15 fica 2,85 vezes 10 na 14. Esses dois valores, 2,85 vezes 10 na 14 e 285 vezes 10 na 12, são iguais, né? Se eu pegar a vírgula que está aqui no 85 e trazer para o 2, vai ficar 2,85 vezes 10 na 14, ok? Eu tinha feito assim, daí eu mudei. Pensei que estava errado. Mas eu falei que isso ia fazer de dois jeitos, rapaz. Karma. Prof, Oi. eu fiz de outro jeito, totalmente diferente. Dá pra me explicar? Dá. Eu peguei o 14 e o 12. Eu fiz 12 menos 14. 14 menos 12, por causa do sinal no meio. Eu não sei de onde que eu tirei isso. Aí deu 2. Aí eu peguei o 2 e coloquei 2 zeros do lado do 300. Aí eu peguei o 300 menos 15, que deu 285, vezes 10 elevado a 12. Mas foi o que eu fiz, né? Ó. Não, sim, mas eu não fiz esse joguinho, sabe? Eu só peguei, diminuí os expoentes, tipo, peguei o 14 menos o 12, aí deu 2. Eu pensei, deu 2, eu vou jogar os 2 zeros ali no 3. Isso, mas é isso mesmo, ó, presta atenção. A diferença entre 14 e 12, ou seja, a diferença entre os expoentes é 2. É a quantidade de casas que você tem que andar, ou para a direita, se você quiser diminuir o expoente, ou para a esquerda, se você quiser aumentar o expoente. Mas dá no mesmo. Então, se você colocou aqui e aí fez 300, o teu expoente vai ficar na 12. E aí você só diminui o 300 do 15 e o resto continua igual. Entendeu? Ah, sim. Você explicou de um jeito diferente do que eu tinha pensado, mas é a mesma coisa, tá certo. Então, se eu, tipo, pegar um número 10 na 12 e 10 na 14, então, como tem dois expoentes de diferença, o 10 na 14 vai ser 100 vezes maior, tipo, 10 vezes 10? Isso. Isso aí. É o que representa o 10 na 2, né? Muito bem. Conseguiram entender a questão C, então? Tranquilo? Sim. Questão D, então. Questão D, eu tenho um número escrito em forma decimal e um número escrito em notação científica. Ou eu passo esse número em notação científica na forma decimal, mas como a gente está vendo notação científica, é melhor passar esse número para a notação científica. Só que aí, aquela regra que eu tenho que deixar uma casa depois da vírgula não vai valer aqui, né? Porque eu quero fazer uma soma. E aí, para fazer soma, o expoente tem que ser igual. Então, eu vou escrever esse número aqui de modo que o expoente fique menos 5, entenderam? Então, a vírgula está aqui, eu tenho que andar 5 casas para lá. Então, vamos lá. 3, 4, 5. Então, vai ficar, vou fazer em vermelho também, 12, opa, 12 vezes 10 na menos 5, certo? Mais 3 vezes 10 na menos 5. Ok? Acompanharam aqui? Sim? Sim. E aí eu posso somar 12 mais 3, 15, vezes 10 na menos 5. Certo? Beleza? Sim. Sim?
Tranquilo. Mesma coisa o item E, né? Tem um número em forma decimal e um número em notação científica. Então, eu vou escrever esse número como fique em notação científica com base de 10. Então, eu vou andar 5 casas para lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 0,45, né? 0,45 vezes 10 na 5, mais 5 vezes 10 na 5, ok? E aí eu posso somar 5 mais 0,45, 5,45 vezes 10 na 5. Beleza? Sim. Beleza. Muito bem, então, soma e subtração. A gente vai somar e diminuir os números da frente, manter a base e manter o expoente. Só tem que tomar cuidado que os expoentes têm que ser iguais. Se eles não são iguais, você tem que mexer na vírgula. Como é que você faz isso? Cada vez que você anda para a direita, você acrescenta um zero, né? Então, anda para a direita acrescentando um zero, diminui um expoente. Cada vez que você anda para a esquerda, aumenta um expoente, ok? Agora, multiplicação. Multiplicação, a gente vai multiplicar os valores da frente, mantém a base de 10 e soma os expoentes. Aí não precisa mais os expoentes serem iguais, pode ser qualquer valor, tá? Então, vamos fazer letra F. 4 vezes 3, 12, vezes 10 e soma os expoentes. 6 mais 5, 11. Tranquilo? Sim. Item G, 6 vezes 3, 18, vezes 10 na... Multiplica os números da frente, mantém a base, soma os expoentes. Menos 3, menos 5, menos 8. Tem que cuidar os sinais, tá? Quando eu digo é somar, e aí se o número for negativo, você tem que levar em consideração o sinal, certo? Se for, por exemplo, 8, um expoente 8, outro expoente menos 5. O final vai dar 3. Agora, se for menos 8 e 5, o resultado vai dar menos 3. Me acompanharam? Não, explica de novo. Pelo silêncio eu ouvi, né? Tá, vamos escrever aqui que é mais fácil, né? Sempre é mais fácil quando a gente escreve. O que eu falei? Tá. Se for, por exemplo, 3 vezes 10 na 8, vezes 2 vezes 10 na menos 5. Quanto que vai dar isso daqui? 3 vezes 2, 6. Mantém a base de 10 e soma os expoentes. Só que é 8 e menos 5. Vai ficar 3, certo? Estão acompanhando? Sim. Beleza. Deixa eu só tentar arrumar isso daqui para não desconfigurar tanto. Agora, se for menos 8 aqui, e aqui for mais 5, o resultado vai dar menos 3. Entenderam? Porque o valor maior é o negativo. Você tem que considerar o sinal, tá? Ah, não faz jogo de sinal e coisa assim? Não, porque você está somando, né? É menos 8 mais 5, sobra Ah, é menos. verdade. Entendeu? Então, considera o sinal do expoente maior? Isso. Ah, tá. Certo? Então, letra H. 2 vezes 5, 10. Vezes 10 na 5 mais 4, 9. E aqui poderia escrever também 10 na 10. Certo? Item I, se vocês não falam nada, eu vou seguindo, tá?
multiplica os números da frente, 9 vezes 2, 18, mantém a base de 10, somos expoentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Acompanharam? Aí, professor, um pouquinho, ali na H, porque tá 10 elevado a 10. Porque eu tenho 10 vezes 10 na 9. Então, vamos fazer aquela regra da multiplicação. Quando não tem nada na frente, é 1, né? Então, você está fazendo 1 vezes 10, vezes 1 vezes 10 na 9. Esse 10 é 10 na 1. Então, você soma os expoentes, ó. 1 mais 9, 10. Entendeu? Ah, tá certo. Aham, agora sim. Beleza. Se deixasse aqui 10 vezes 10 na 9, eu também consideraria, tá? Tá bom. Questão J, 10 na 9 vezes 3. Então, 3 vezes 2, 6. Opa, 6. Mantém a base de 10, somos expoentes. 9 menos 3 fica 6 positivo. E aqui é menos 6. Então, vai dar 10 na 0. 10 na 0 é quanto? 10. Quanto? 0? 1. Todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 6 vezes 1. 6 vezes 1, que vai dar igual a 6. Ok? Todo número elevado a 0 é 1. Agora, a divisão. Na multiplicação, a gente multiplica os números e soma os expoentes. Na divisão, a gente divide os números e diminui o expoente. Então, 4 dividido por 2, 2. Mantém a base de 10 e diminui os expoentes. 8 menos 3, 5. Ok? Sim. Prof, Oi. ali na G é 18 vezes 10 na 8? 18 vezes 10 na menos 8. Obrigado. Quer que aumente aqui? Tem Oi. como você explicar ele de novo? Porque, tipo, eu tinha feito 4,5 na 4 lá, e depois eu igualei os expoentes depois. Tem como você explicar de novo essa? Como que você fez? Tipo assim, você fez ali direto no expoente 5, né? Sim. 0,45. Eu tinha feito Aham. 4,5 vezes 10 Tá. na 4. Daí depois eu igualei o expoente. Tá bom? Tá certo também. Ah, tá. Tá? Por que eu já coloquei direto na 5? Porque eu quero fazer uma soma com base de 10. E aí, para somar, eu sei que os expoentes precisam ser iguais. Se eu tenho 5 aqui, eu tenho que escrever esse aqui com 5 também. Entendeu? Por isso que eu já escrevi direto. Mas tá certo também se você escrever primeiro em notação científica e depois igualar os expoentes. Também tá certo. Desde que iguale os expoentes, tá? Prof, só me explica de Oi. novo, eu tava fazendo a conta de cima. Da onde que veio o 2 mesmo? Eu tinha colocado 8, tinha deixado 8. Qual 2? Aqui na última. Ah, é divisão, né? É 4 dividido por 2. Ah, sim, eu fiz vezes, mas olha. Que dá 2. Isso Tá aí. bom, muito E aí obrigada. diminui os expoentes, tá? E aí, ó, outro detalhe. É sempre o expoente de cima menos o de baixo, tá? E aí, em alguns casos, tem que fazer jogo de sinal. Por exemplo, se for 10 na 3, dividido por 10 na 6, quanto é que vai dar? 10 na 9? Ah, não. Não, porque você tem que diminuir, né? E é sempre o de cima menos o de 9. Ó, o de cima menos o de baixo. Então, é 3 menos 6. Então, o expoente vai 10 ficar na menos 3? na menos 3. Aham, sempre cuidem isso, tá? É sempre o de cima menos o de baixo. Se o de baixo for maior, o expoente vai ficar negativo. Certo?
Ok? Tudo bem de notação científica? Tranquilo? Eu não vou colocar as respostas no SIGA, tá? Então, corrijam na aula, copiem as resoluções agora, tá? Que eu acho que vocês estavam fazendo, né? Acho que sim. Na paz. Oi? Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Posso interromper aqui, então, e passar para a aula? Sim. Sim, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Bora lá, então. Bora lá que tem outra lista de exercícios para hoje. Tá. Tá compartilhando já? Agora vai. Sim. Tá. Então, aula passada, a gente começou a discutir hidrostática, né? Então, a hidrostática é a área da física que analisa os fluidos em repouso. Fluidos são todos os líquidos e todos os gases, eles têm a capacidade de escoar, né, de cair, escoar. Se a gente abre a torneira, o líquido vai escoar. Se a gente abre um recipiente com gás, o gás vai expandir, vai se escoar. E eles se adaptam à forma do recipiente que o contém. Então, se eu colocar água numa jarra, ele vai se adaptar, vai assumir a forma da jarra. Se eu colocar numa garrafa, vai assumir a forma da garrafa e assim por diante. Uma propriedade dos fluidos é a viscosidade, que está relacionada com o grau de dificuldade desse líquido, desse fluido escoar. Então, quanto mais difícil para ele escoar, maior é a viscosidade. E aí a gente pode pensar, por exemplo, na água e no mel, quem que tem uma viscosidade maior? O mel. O mel, porque é mais difícil para ele escoar, certo? Então, os fluidos, eles têm essa propriedade atribuída a eles, que é a viscosidade. E aí nós vimos uma grandeza chamada pressão, que é uma grandeza muito importante quando a gente fala em fluido, que ela representa uma força perpendicular, uma força normal, aplicada numa área, né? E aí, matematicamente, a pressão é definida como a força sobre área. Quanto maior a força, maior a pressão, ou seja, pressão e força são diretamente proporcionais, e a área e a pressão, elas são inversamente proporcionais. Quanto maior a área, menor a pressão, certo? E é por essa razão, por exemplo, que aqueles caras que andam na neve, já viram no Discovery, por exemplo, aqueles caras que andam na neve, eles usam uma raquete, é tipo, né, um sapato, tipo uma raquete, para que aumente a área, diminua a pressão, e aí eles conseguem andar na neve sem afundar, né? Se fosse o nosso sapato normal, afundaria o pé na neve. Então, eles usam aquele raquetão, não sei o nome, aquilo deve ter um nome especial, né, aquele sapato, que é tipo uma raquete grandona assim, já viram, né? Para que não afunde na neve, certo? É isso que explica também por que os caminhões têm vários pneus, né? Por que um caminhão tem vários pneus? Para distribuir o peso ao longo de toda aquela área e diminuir a pressão, certo? Muito bem, isso nós vimos na aula passada. Unidade de pressão no SI é o Pascal, que é o Newton por metro quadrado, então a força tem que estar em Newton e a área tem que estar em metro quadrado. Uma unidade muito utilizada no nosso dia a dia é o ATM, que representa aproximadamente 1 vezes 10 na 5 Pascal. Fizemos esse exemplo, né, que aí se embabacaram todos por causa da notação científica. Querem que eu faça de novo para ver se vocês entenderam melhor ou seguimos? Sim. Faz de novo. Faz de novo. Será? Então tá. Imagine uma bailarina cujo peso é 480 newtons, apoiada na ponta de um de seus pés, de modo que a área de contato com o solo seja de 2 centímetros quadrados. Determine a pressão exercida pela bailarina no solo. E aqui ele não fala nada em unidade, então você vai usar a unidade que ele te dá. O que é 480 newtons?
é a força. Então, a força vai ser de 480 newtons, certo? E 2 centímetros quadrados é a área, tá? Pressão é força sobre área. Então, você faz 480 dividido por 2, vai dar 240 newtons por centímetro quadrado. Tudo bem até aí? Sim. Sim. Letra B. Agora, mostre a pressão em Pascal. Se eu quero a pressão em Pascal... Oi, prof. Oi. Desculpa por responder, mas eu vou ter que sair, tá? Tá. Você vai mandar no Siga isso? Os slides, sim. A aula, é. Sim, também. Uhum. Então tá, muito obrigada. Eu não fiz chamada, né? Peraí, então, antes de você sair. Ela saiu, acho, prof. Ah, ela já saiu? Quem que era a Manuele, né? Isso. Deixa eu... Travou aqui de novo, gente. Karma lá. Uma bailarina criança, né? Pra pesar 480 newtons. Tem 48 quilos, certo? Meu Deus, hoje tá muito devagar meu computador, por favor. Tá pedindo arrego já. Tá, então já que ela já saiu, eu vou deixar abrindo ali o Siga, daí a gente vai terminar esse exemplo aqui, tá? Depois eu faço a chamada. Tá, o item B, então, ele quer a pressão em Pascal. Se eu quero em Pascal, então, a força tem que estar em Newton, ok, e a área tem que estar em metro quadrado. Como é que a gente passa de centímetro quadrado para metro quadrado? Eu disse que ia fazer uma aula de notação científica e uma de transformação de unidade, né? Tô devendo a de transformação de unidade, né? E Eu pretendo fazer para semana que vem, tá? Enquanto isso, vamos ver se vocês entendem. Ó, acompanhem comigo. Quando tem a unidade ao quadrado, significa que a gente está falando de área. Então, se é metro, sem unidade, sem expoente, significa que é metro na 1, né? Então, se é metro, a gente está falando de comprimento. Vou colocar aqui no chat. Comprimento. Se eu tenho metro quadrado, eu estou falando de... Opa! Metro quadrado. Eu estou falando de área. E se eu tenho metro cúbico, eu estou falando de volume, certo? Então, prestem atenção. Se eu tenho metro, é uma linha reta. Se eu tenho área, é isso vezes isso. E se eu tenho volume, é isso vezes isso vezes isso, certo? Então, pensem comigo. Qual é a relação de metro e centímetro? Linear, de comprimento. 1 metro são... 100 centímetros. 100 centímetros. Agora, qual é a relação do metro quadrado? Eu tenho 1 metro aqui e 1 metro aqui. Como é que eu calculo essa área? Eu faço 1 vezes 1. Se cada metro é 100 centímetros, então eu vou fazer 100 centímetros vezes 100 centímetros. Acompanharam? Vou colocar aqui no chat. 1 metro vezes 1 metro é igual a 100 centímetros vezes 100 centímetros. Entenderam? Porque cada metro tem 100 centímetros. Se eu quero calcular, eu faço isso vezes isso. Então, 1 metro quadrado é igual a 100 vezes 100. 10 mil. 10 mil, 1, 2, 3, 4, centímetro
quadrado. Agora, vocês já aprenderam a escrever em notação científica. 10 mil centímetros quadrados é quanto escrito em notação científica? 10 na 4. Não, 10 na 4. 10 na 4. Isso. Então, 1 metro quadrado, ó, 1 metro quadrado é igual a 10, na 4 centímetros quadrados. Então, se eu quiser passar de metro quadrado para centímetro quadrado, multiplica por 10 na 4, ok? Acompanharam? Se eu quiser passar de metro quadrado para centímetro quadrado, multiplica por 10 na 4. Faz regra de 3, né? Agora, se eu quiser passar de centímetro quadrado para metro quadrado, divide por 10 na 4. Lembra que a gente viu que quando divide com base de 10, é a mesma coisa que multiplicar invertendo o sinal? Então, eu posso multiplicar por 10 na menos... Não sei se vai dar para escrever aqui. Agora o menos. Menos 4. Esse chapeuzinho representa o expoente, tá? Então, 10 na 4, dividir por 10 na 4 é igual a 10 na menos 4. Ok? Entenderam isso ou não? Ih, que silêncio. Que silêncio. Sim? Ah, beleza. Ana, quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Tinha aberto o microfone, beleza. Então, tá. Então, se eu quero passar de metro quadrado para centímetro quadrado, você multiplica por 10 na 4. Se você quiser passar de centímetro quadrado para metro quadrado, multiplica por 10 na menos 4. Entendeu? Por isso que, deixa eu voltar aqui, por isso que aqui a área, quando eu passo para metro quadrado, é 2 vezes 10 na menos 4. Conseguiram entender agora isso? Sim. Sim. Beleza, muito bem. E aí você faz agora, calcula a pressão. Força sobre área e a área em metro quadrado. Força 480 dividido pela área, que é 2 vezes 10 na menos 4. Então, vai ficar 480 dividido por 2 dá... Deixa eu fazer um passo a mais aqui para ficar melhor de entender. 480 dividido por 2, 240. Vezes 10 na... Como é que a gente divide? Lembra quando a gente divide, diminui o expoente. Então, vai ficar menos 4, menos 4. Então, vai ficar mais 4. Ok? Acompanharam? E se eu ando com a vírgula uma casa para cá, o que que acontece com o expoente? Aumenta uma casa. Por isso que vai ficar... Ah, já estava ali embaixo, não tinha visto. Por isso que vai ficar 24 vezes 10 na 5 Pascal. Ok? Acompanharam a questão? Entenderam a questão? Sim? Sim. Sim mesmo? Acho que sim. Beleza. E a questão, o item C, a gente tinha respondido, ou não? Sim. O que que acontece quando os dois pés são apoiados no solo? Então, o que que vai acontecer? Ela está com um pé no chão e aí tem aquela pressão ali. O que que acontece se ela colocar os dois pés no chão? E aí? A pressão vai diminuir? O quanto? A Na metade? metade. Isso. Ela tá com um pé, né? Ela tá com um pé. Aí ela coloca o dois pés. O que que aconteceu com a área? Dobrou. Se a área dobrou, a pressão vai cair pela metade. Ok? Muito bem. Entendido, então, como calcular a pressão? O que é pressão? Certo? Sim. Nossa, que ânimo. Então, densidade nós definimos na aula passada ou não? Acho que não, né? Sim. Sim, definimos ou não? Sim, tá. Deixa eu fazer a chamada, então, peraí. Então, nós definimos a densidade, que é
a razão entre a massa e o volume, ela vai dizer o quanto de massa tem por unidade de volume, ou seja, o quanto de massa tem por centímetro quadrado. Então, ali naquele caso, por exemplo, a madeira, está dizendo que a madeira tem uma densidade de 0,6 gramas por centímetro cúbico. Significa que cada centímetro cúbico de madeira vai ter 0,6 gramas de madeira, ok? Nós tínhamos discutido isso aula passada, tem certeza? Sim? Eu tenho quase certeza. Tá. Sim. Agrodoce. Vamos fazer chamada aí, pera lá. 29. Ana Júlia. Respondendo no chat. Tá. Ana Luísa. Presente. Camila. Presente. Daniel. Presente. Jennifer. Presente. Esther. Presente. Fernanda. Fernanda não? Acho que não. Acho que não. Flávio. Respondendo no chat. Tá. Geandra. Guilherme. Presente, prof. Gustavo Rigo. Tá Presente. presente. Tá. Isabelle Pastori. Presente. Isabelle Canônica. Não? Não tá. Ela tem participado, não? Às vezes ela entra. Isadora Berta. Presente. Isadora Xavier. Não, né? Não pôde. Tá. Júlia. Também não pôde. Tá. Kathleen. Presente. Kleber. A Kathleen e o Flávio são parentes? Sim, professora. São A gente o é quê? primo. Primo? Uhum. Vou cantar tudo pra tamanho. Kleber. É mais ou menos assim, professora. Kleber tá, não? Pode participar. Tá. Kleber. Laura Rigo. Presente. Laura Scopel. Presente. Liohane. Presente. Lívia. É assim mesmo que pronuncia? Liohane? Isso. Lívia, desculpa, não ouvi. Presente. Tá. Manuele, foi a que saiu, né? Isso. Maria. Falou no chat? Tá. Mariana. Presente. Matheus Donati. Presente. Matheus Zucco. Presente. Miriam foi embora? Sim. Nathalie. Presente. Nicole. Não tá. Nicole não? Não. Ela tá participando? De vez em quando. Raíssa. Presente. Samile. Saiu do IF. Saiu também. E Thalissa. Ela não participa, eu acho que ela não tem acesso. Ela pega impresso, se eu não me engano. Aham. Beleza.
Então, a unidade da densidade, como é massa sobre volume, a unidade no SI é quilograma por metro cúbico. A unidade usual que a gente vai usar no nosso dia a dia é grama por centímetro cúbico. Ok? Sim, senhor. Sim. Sim. E esse exemplo tínhamos feito? Sim. Sim? Beleza. Então tá, já tínhamos feito tudo aqui, certo? Então vamos à segunda. Bom, então, na aula passada a gente definiu. Estão vendo minha tela? Sim. Agora vai. Nas últimas aulas a gente definiu a pressão exercida nos sólidos, né? A pressão de sólidos. E aí tem uma pressão que os gases também exercem pressão sobre a gente. A gente vai falar então sobre a pressão atmosférica, tá? A gente sabe, né, que ao redor da Terra existe uma camada chamada atmosfera. Essa atmosfera, ela é uma mistura gasosa, 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, e assim como os sólidos fazem pressão na superfície, esses gases que estão na atmosfera, na atmosfera, na camada atmosférica, eles também fazem pressão sobre a gente, tá? Então, basicamente, isso aqui é a camada atmosférica, tem esses nomes aqui, vocês devem ter visto ou verão em geografia, né, essas camadas da atmosfera, da camada atmosférica, e a maior parte das partículas, elas estão a aproximadamente 18 quilômetros de altitude. Então, quase todos os gases da camada atmosférica, eles ficam mais perto da superfície, certo? E assim como um objeto faz pressão, um objeto sólido faz pressão na superfície, esses gases que estão na atmosfera também vão fazer pressão sobre a Terra, sobre a superfície da Terra. E essa pressão é chamada de pressão atmosférica, certo? Então, a pressão atmosférica é a pressão causada pelos gases que estão na atmosfera, ok? Bom, como a superfície da Terra ela é irregular, a pressão atmosférica também varia de local para local, tá? Então, imaginem comigo aqui que a gente tem uma cidade que está ao nível do mar e a gente tem uma cidade que está na montanha aqui. Tá bom para enxergar? Querem que aumente aqui? Não tem mais ninguém aí comigo? Acho que tá bom, prof. Sim, tá bom, prof. Tá, então tá. Então, vamos lá, pensem comigo. Quanto maior o objeto, né, maior é a pressão que ele exerce. A mesma coisa vai ser os gases. Quanto maior a coluna de gás, vai ter mais gases fazendo pressão sobre a atmosfera, sobre a superfície, certo? Então, imaginem aqui nessa região, aqui nessa cidade A, que está ao nível do mar. Se você pensar que as moléculas que estão aqui da camada atmosférica, elas vão preencher todo esse espaço aqui, a coluna de ar é maior, ou seja, tem mais gases fazendo pressão aqui, do que nessa região na montanha aqui. Conseguiram me acompanhar? Conseguiram entender o que eu estou dizendo? Sim. Sim. Logo, a pressão ao nível do mar é maior do que a pressão lá na montanha, lá na serra, ok? Então, a pressão em Urupema, por exemplo, que está a 1.326 metros acima do nível do mar, ela é muito menor do que a pressão em Florianópolis, que está ao nível do mar, ok? Quanto maior a altitude, menor a pressão. Por que isso? Imaginem esse desenho aqui, guardem esse desenho na cabeça. Se você está lá na serra, a quantidade de coluna de ar fazendo pressão é menor, então a pressão vai ser menor. Quando você está no nível do mar, ó, a coluna de ar que tem sobre você é maior, então a pressão vai ser maior, ok? Conseguiram acompanhar? Conseguiram entender? Sim. Sim? Beleza. A
primeira pessoa que conseguiu medir quanto que valia a pressão atmosférica foi o Torricelli, em 1643. Então, o que ele fez? Ele pegou um recipiente, encheu de mercúrio líquido e pegou um tubo de vidro de 1 metro de comprimento e colocou dentro desse recipiente com mercúrio. Tá? Então, basicamente, ele fez isso daqui, ó. Pegou um recipiente, encheu de mercúrio e pegou um tubo de vidro e colocou dentro. Vocês já fizeram essa experiência de pegar água e colocar um copo dentro? O que acontece? De cabeça para baixo, né? O que acontece? A água entra para dentro do copo. Já viram isso? Já tentaram isso? Mas fica uma parte de ar, né? Sim. Por que isso acontece? Quem que empurra o líquido para dentro? Quem que empurrou o mercúrio aqui para dentro? Quem que empurra a água para dentro? É a pressão atmosférica. A gente vai ver que sempre que a gente estiver no mesmo líquido, no mesmo nível, se eu estou no mesmo líquido, no mesmo nível, a pressão é igual, ok? Então, olhem aqui, o ponto A e o ponto B. Eles estão no mesmo líquido, que é o mercúrio, e eles estão no mesmo nível, na mesma altura. Logo, a pressão no ponto A e no ponto B são iguais, certo? Quem que está fazendo pressão no ponto A? A coluna de mercúrio. Quem que está fazendo pressão no ponto B? Quem? Os gases O da que? atmosfera? A pressão atmosférica. Muito bem. E aí o Torricelli chegou à conclusão que a pressão atmosférica, que é essa pressão que está sendo feita em B, é igual à pressão de uma coluna de mercúrio de 76 centímetros, tá? Ele fez essa experiência aqui, ele colocou esse tubo de mercúrio dentro e ele viu que o nível de mercúrio se equilibrava em 76 centímetros. O que isso significa? Significa que a pressão atmosférica é igual à pressão de 76 centímetros de mercúrio. Essa é a definição de pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica, a definição dela, pressão atmosférica, que a gente vai representar por ATM, é definido como sendo 1 ATM, que é igual a 76 centímetros de mercúrio. Isso ao nível do mar, né? Porque se a gente estiver na serra, essa pressão vai ser maior ou menor? Menor. Menor, muito bem. Tá? Então, a pressão atmosférica, ela é igual a 1 ATM, que é igual a 1 vezes 10 na Pascal, que é igual a 76 centímetros de mercúrio. Esse Hg aqui é mercúrio, tá? Essa é a definição de pressão atmosférica, ok? Quando a gente diz que a gente está nas condições normais de pressão e temperatura, significa que a pressão é de 1 ATM. Quando vocês ouvirem essa expressão que a gente está em pressão normal, significa que a pressão é 1 ATM, ok? Professora, então Oi? quando aquele exemplo lá de uma panela, tipo, vai cozinhar alguma coisa, vai ser mais rápido onde é mais baixo ou onde é mais alto? Ah! E aí? Por que na panela de pressão a água, o alimento cozinha mais rápido? É por causa da pressão? A gente vai ver isso depois, tá? Mas eu vou dar um spoiler. Não estão mais perto, tipo, uma da outra? O quê? Elas não estão mais, tipo, apertadas, assim, uma perto da outra? Daí não teria que ser mais energia para, tipo, aquecer um negócio que tá perto? Ou menos? Não sei se eu entendi o que tu perguntou. Quanto maior a pressão, mais perto estão as moléculas, né? Não. A gente vai ver, a pressão ela é definida como, ela está relacionada com a colisão na parede do recipiente. Não necessariamente quanto mais perto, entende? Mas, consequentemente, vai ser o que acontece isso, né? Se a pressão é maior, eles estão mais juntos, colidem mais na parede do recipiente, mas não é porque eles estão mais perto que a pressão aumenta, entende? É porque eles colidem mais com a parede, tá? Agora vamos pensar. Eu acho que tem isso daqui para frente, peraí. Não, vai ser no outro lá. Quanto
Vamos ver, vamos pensar. A água ferve a 100 graus, certo? Nível do mar. Ao nível do mar, beleza. Ao nível do mar, a água ferve a 100 graus. Isso a gente vai ver quando a gente discutir a parte de termometria, bem direitinho, tá? Beleza. Beleza. Continuando, então, aqui, ó. Definimos, então, pressão atmosférica como sendo 1 atm, que é igual a 76 centímetros de mercúrio. Vamos lá. Por que que a pressão é maior quando a gente está mais perto da superfície? A maior parte dos gases que compõem a atmosfera, eles estão mais perto da superfície. Então, por isso que a pressão é maior aqui. Tem mais moléculas fazendo essa pressão sobre a gente, sobre a superfície da Terra. Conforme vai aumentando a altitude, esses gases, eles tornam menores, né? Ou seja, o gás se torna rarefeito. Já ouviram essa expressão, né? Que significa que tem menos partículas. Então, a pressão vai diminuir nessa região mais alta, ok? Depois. Vocês já pararam para pensar por que a gente consegue tomar um suco de canudinho? O que faz a gente tomar se a gente for para a Lua, por exemplo, que não tem atmosfera? Será que a gente consegue tomar suco de canudinho? A pressão, os fluidos, eles sempre tentam ir, eles sempre vão da maior para menor pressão, tá? Então, ele sempre vai da maior para menor pressão. Então, pensa, quando você tenta tomar alguma coisa, quando você faz esse movimento de sucção, o que acontece com a pressão dentro da tua boca? Fica maior ou menor? Acho que é maior. Você engole o ar, né? Aí diminui a pressão. Então, a pressão dentro da tua boca é menor do que a pressão fora, que é a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica vai empurrar esse líquido dentro do copo para dentro da tua boca. Então, você só consegue tomar alguma coisa de canudinho por causa da pressão atmosférica. Se a gente for para a Lua, por exemplo, que não tem atmosfera, a gente não conseguiria tomar nada de canudinho, certo? Então, uns exemplos da pressão atmosférica no nosso dia a dia seria esse de tomar alguma coisa no canudinho. Descer a serra ou subir a serra, já passaram por isso, a gente sente um zumbido no ouvido, né? Isso se chama barotrauma, porque é o ouvido que regula a pressão dentro do nosso organismo, então é ele que vai sentir primeiro a diferença de pressão, tá? Então, esse zumbido, essa sensação ruim que a gente sente quando sobe ou quando desce a serra é por causa da diferença de pressão brusca que dá, né? Quando a gente anda de avião também pode ser que aconteça, né? Eu conto sempre uma historinha, né? Que uma vez eu estava uma vez eu fui andar de avião, e aí eu sou muito corajosa, sabe? Só que não. E aí eu fico a viagem inteira de olho fechado. Que vergonha. E aí, lá pelas tantas, né, lá dentro do avião, eu comecei a ouvir muito o rádio do piloto, né? Toda hora tinha gente falando que nem o som do rádio. Sabe aquele som de rádio que fica meio chiado, assim? Eu tava escutando tudo assim. Tinha bebê chorando dentro da cabine, e eu pensei, meu Deus, tem bebê dentro da cabine do piloto? Que estranho. Um monte de gente falando. Aí, daqui a pouco, eu comecei a escutar, senhora, senhora, senhora. E eu de olho fechado, né? Senhora, daí eu abri o olho, era a aeromoça me chamando para regular o banco que ia pousar. Não sei o que aconteceu no meu ouvido, mas eu estava ouvindo todo mundo que estava ali como se fosse dentro lá da cabine, né? Que fica aquele som de rádio, né? Eu estava ouvindo todo mundo com o rádio. E a mulher ali do meu lado falando comigo, ó, doideira, né? Então, é isso que acontece, né? A gente sente essas diferenças de pressão e o que a gente sente no nosso organismo vai ser no ouvido, porque é ele que regula a nossa pressão no nosso organismo, ok? Tanto que os mergulhadores, só que daí
A Também. pressão da água, né? Estoura, Aham. pode estourar, eu acho. Mas também eles precisam usar algum equipamento para não estourar o ouvido, né? Muita gente já estourou o ouvido ou sente alguma coisa quando mergulha, né? Esse vai ser o nosso próximo tópico, ó, que é a pressão exercida pelos líquidos. Então, sólidos fazem pressão, gases fazem pressão e líquidos também fazem pressão, tá? Se eu colocar uma garrafinha d'água sobre uma superfície, essa garrafinha vai exercer uma pressão sobre essa superfície também, ok? E isso é chamado de teorema de Stevens. Então, vamos supor que eu tenha um líquido dentro de um recipiente que tem uma área A e uma altura H, e a densidade desse líquido é D qualquer. Qual é a pressão que esse líquido vai exercer sobre a superfície? Qualquer coisa, se eu passar do horário, vocês me chamem, tá? Bom, a gente sabe que pressão é força sobre área, certo? Quem que faz pressão quando está sobre uma superfície? Desculpa. Quem que faz força quando está sobre uma superfície? É a força-peso, né? Então, força-peso sobre a área. Como é que calcula a força-peso mesmo? Massa vezes o G, né? Então, fica massa vezes G sobre a área. A gente viu que a definição de densidade é massa sobre o volume. Se eu passar o volume que está dividindo para o outro lado, vai ficar massa igual a densidade vezes o volume, ok? E a gente sabe que o volume dessa garrafinha, por exemplo, vai ser a área de baixo, a área da superfície, vezes a altura. Se eu quiser isolar a área, a altura que está aqui multiplicando vai passar dividindo. Então, a gente encontra que a área é o volume sobre a altura. Estão acompanhando? Sim. Tá, e aí eu vou substituir esse M aqui, essa expressão do M, D vezes V, no lugar dessa massa, e essa expressão da área, V sobre H, no lugar da área aqui. E aí a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. Tá? Então, é substituir M por D vezes V e substituir a área por V sobre H. V com V cancela, esse H que está aqui dividindo vai passar para cima multiplicando. Então, a gente encontra que a pressão exercida pelos líquidos é igual à densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade do local vezes a altura, a coluna desse líquido. Ok? Querem anotar aí o que é o quê? Ou sigo? Então, aqui, a pressão exercida pelos líquidos, ela vai depender da profundidade desse líquido, ou seja, quanto maior a coluna de água, quanto maior a coluna de líquido, maior a pressão. Então, quanto mais fundo o mergulhador tiver, maior vai ser a pressão que ele está submetido. Vai depender da densidade do líquido, então, quanto maior a densidade do líquido, maior a pressão exercida também. E vai depender da aceleração da gravidade do local. Se ele tiver... Porque a aceleração do local também ela varia conforme a gente está na superfície da Terra, né? A gente vai usar sempre G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Prof, Oi? a pressão da água soma com a da atmosfera? Ah, muito bem. Olha que gente mais adiantada. É isso mesmo que a gente vai falar agora, ó. Quando o recipiente é fechado, a pressão do líquido vai ser aquela DGH, é a densidade do líquido vezes o G vezes a altura. Agora, se o recipiente está aberto, além da pressão do líquido, nós temos mais a pressão atmosférica. Muito bem. Isso é o teorema de Stevens. A pressão, num ponto situado a uma profundidade H de um líquido em equilíbrio, é igual à pressão atmosférica na superfície, adicionada à pressão exercida pela coluna do líquido DGH acima do ponto. Ou seja, se eu tenho o recipiente aberto, além da pressão do líquido, DGH, que a gente viu agora, nós temos mais a pressão atmosférica. Então, para aqueles carinha que estão lá mergulhando, além, aqui, por exemplo, além da pressão dessa coluna de líquido, eu tenho mais a pressão atmosférica. Ok? Muito bem. Encerramos o horário, né? Eu tinha um exemplo para fazer, exercícios para deixar, mas não deu. Eu vou colocar lá no Siga a aula gravada.
vou colocar os slides e vou colocar os exercícios, tá? Tentem fazer os exercícios mesmo sem ver o exemplo dessa parte de líquidos, eu acho que dá para fazer tranquilo. E aí vocês podem olhar os exemplos lá nos slides também, né? Então, tá, gente, tchau, até a próxima. Tchau, prof. Tchau. Tchau, Um abraço, boa noite. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau. Tchau, tchau.